Eu vou fazer uma leitura básica aqui, depois nós vamos meditar um pouco mais, mas em outro lugar que vocês sabem de cor e salteado. Não vou nem ler o versículo para vocês, vocês já vão entender. Jeremias no capítulo 6, versículo 12 para frente. Deus fala conosco de várias formas, como falou através do louvor, mas a Bíblia Sagrada, meus irmãos, é a carta magna de Deus para nós. Quem ouve Deus falando certamente viverá. Quem não ouve Deus falando não sobreviverá e não viverá eternamente. Então ouça o que Deus fala contigo. Deus tem uma palavra para a sua vida. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 6:12 a seguir. Eu poderia ler o capítulo inteiro, mas não há necessidade, que eu vou fazer uma breve explanação. Na verdade vou usar um versículo aqui. Prontos, meus irmãos? Amém? Posso ler? E as suas casas passarão a outros, herdades e mulheres juntamente, porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, presta atenção nisso, Deus está falando com todas as pessoas. Cada um se dá à avareza. É verdade ou não é? Parece até uma profecia para o século 21, né? Mas não é, mas fala da mesma forma. É Deus falando ao povo dos tempos de Jeremias ainda. E desde o profeta até o sacerdote, cada um usa de falsidade. E curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar. Tropeçarão, diz o Senhor. Versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos, e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Por enquanto, meus irmãos, aqui em Jeremias eu fico aqui. Explico rapidamente para vocês, e depois nós vamos onde eu quero chegar na mensagem de hoje, que é uma mensagem de esperança, que é uma mensagem de paz, que é uma mensagem de reconciliação, que é uma mensagem de perdão de Deus para a vida de todas as pessoas. Pode fechar a Bíblia. Se você tem lugar para sentar, sente-se também. Louvado seja o nome do Senhor, exaltado seja o nome do nosso Deus, louvado seja Deus, aleluias. Deus sempre fala ao seu povo. E eu identifiquei esse texto, meus irmãos, como um texto pertinente para os nossos dias, porque nós realmente temos contemplado o ânimo das pessoas no que diz respeito até ao buscar a Deus, de uma forma equivocada, de uma forma diferente, não da forma que Deus quer que as pessoas o busquem. Temos observado também que, infelizmente, aqueles que deveriam estar não só fazendo o papel, mas sendo sacerdotes de Deus, muitos, não todos, tem muitos homens de Deus em todo esse Brasil, em todo o mundo, é claro, mas muitos se dão ao desfavor de serem esse tipo de sacerdote que se utilizam então da falsidade. As feridas são curadas levianamente, e em muitos casos se chega a dizer a paz, a alegria, a salvação, a harmonia, quando na verdade não há nada disso. As pessoas perderam a vergonha de errar, de pecar, de se manifestar impiamente. E isso nós podemos ver demonstrado não só na vida aí fora, até mesmo dentro das igrejas nós vemos uma demonstração total da falta, eu diria, dessa vergonha que Deus exige, desse temor que Deus exige. E Deus está dizendo: cairão. Deus está dizendo: não sobreviverão. Deus está dizendo: eu vou acabar com a falsidade no meio do povo. Vão passar, vão perder tudo que pensam ter possuído. Mas o Senhor abre aqui uma oportunidade quando diz: olha, ponde-vos nos caminhos, observai os caminhos, verificai os caminhos, se necessário for, perguntai pelas veredas antigas. Eu tenho 51 anos, meus irmãos.
eu já me sinto, não é que eu me sinto velho fisicamente, mentalmente, não, mas eu me sinto assim às vezes olhando certos movimentos como ultrapassado e crente antigo, e eu gosto. O que eu não gosto é essa bobagem, dessa avareza que entrou no coração do povo, até o povo que vem à igreja. Eu sempre digo, meus irmãos, que às vezes quando nós levantamos campanhas de oração, campanhas de buscar os dons espirituais, campanhas para nós nos aprimorarmos no evangelismo, campanhas para ajudarmos o próximo também na oração, na evangelização, no jejum, um grupinho de pessoas aparece. Mas quando você fala de campanhas da avareza, que é campanha da avareza que a gente fala, né? Irmãos, vamos fazer a campanha da avareza, a famigerada prosperidade. A igreja, pastor, tá mentindo, hein, pastor? Tô mentindo? Eu estou mentindo? Se eu estiver mentindo, então Deus também está. E eu sei que Deus não mente, sei que essa palavra é verdadeira e sei que eu estou falando a verdade. É um povo cobiçoso, avarento, que só pensa em si mesmo, só pensa em coisas materiais e perde completamente o temor de Deus, até mesmo no estar na presença do Senhor. Mas Deus abre uma oportunidade. Se necessário for, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis então descanso para vossas almas. Mas nos tempos do profeta, alguns já diziam, não, nós não queremos andar nesse caminho não, nós queremos continuar na nossa vidinha mesmo. E meus irmãos, o que acontece é que as pessoas vão ficando cada vez mais cheias do vazio. Isso é uma antítese, são cada vez mais cheias de coisas que não conseguem preencher um vazio que existe na vida delas. As pessoas vão se enchendo de coisas que não trazem satisfação, coisas que não podem satisfazer. A Bíblia Sagrada nos fala já no primeiro livro da Bíblia que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, eu vou dizer, flutuava sobre a face das águas. E Deus então começou a dizer, Deus então começou a falar, Deus então começou a colocar pontos que entendia Deus que eram necessários para a eliminação daquele vazio. Você sabia que o homem é o universo de Deus e o homem vazio é o universo vazio sem Deus? Nós temos a história, meus irmãos, essa semana mesmo passada eu fiquei bastante assim, pensativo. Eu estive numa cidade, visitei com a minha esposa algumas pessoas, e fazia muito tempo que eu não fazia visitas em casa, e eu senti, não, vou a essa cidade e vou fazer algumas visitas. Fiz algumas visitas, e vi o quanto as pessoas, meus irmãos, precisam às vezes de um simples bálsamo que venha curar as suas feridas. Muitas delas um dia pensaram que se afastando de Deus poderiam preencher as suas vidas com coisas que existem por aí. E então deixam o caminho, deixam a verdade e passam a perambular errantes, passam a perambular numa vida como se fossem mortos vivos, parecendo às vezes tão cheios, mas na verdade estão tão cheios de um vazio que mata. Eu estava falando da minha preocupação essa semana porque eu fiquei sabendo que um rapper inglês, desses que fazem essa música, rap, né, inglês, estava aqui no Rio de Janeiro há algum tempo e ele desapareceu, sumiu. Após algumas investigações, a polícia deduziu que é possível que ele tenha cometido suicídio, que tenha se matado. Quantos brasileiros gostariam de ir para a Inglaterra e pegar um passaporte e passar a viver uma vida melhor? Esse fez o caminho contrário, achava que não, que poderia de repente preencher alguma coisa aqui. Nós nem sabemos se ele realmente se matou ou não, mas eu já posso dizer a vocês que é assim, o mundo traz às pessoas sem Deus uma eterna busca por algo que jamais encontrarão, a não ser no Senhor. Jamais encontrarão. Esse rapaz, conhecido, bem sucedido, aparentemente não lhe faltava o dinheiro. Se é que cometeu o suicídio, por que teria cometido o suicídio? Um dos maiores comediantes que a história já nos trouxe
também foi outro que depois de fazer tantos filmes, ficar famoso, acabou também tirando a sua própria vida, o americano Robin Williams. E você pergunta, como uma pessoa que tem fama, como uma pessoa que tem dinheiro, como uma pessoa que tem projeção internacional, pode chegar ao ponto de tirar a sua própria vida depois de adquirir tantas coisas que aparentemente o mundo oferece? É porque essas pessoas vão se enchendo de um vazio, vão se enchendo do vazio, coisas que não podem preencher a sua vida. O homem é o universo de Deus, como eu disse a vocês. Você tem as digitais do Senhor na sua vida. Você é a glória da criação de Deus, imagem e semelhança do Senhor. Você não foi feito para ser um poço vazio. Assim como eu disse a vocês, quando Deus criou os céus e a terra, a Bíblia Sagrada fala que o universo sem Deus é vazio, e representa também o homem sem Deus, um homem vazio. E eu gosto, meus irmãos, de usar um dos homens mais sábios que a história já registrou a sua existência, Salomão. Se nós observarmos os escritos de Salomão, ninguém fala mais do vazio existencial do que esse homem que ficou conhecido e é conhecido e fez grandes coisas, Salomão. O homem que mais falou na Bíblia sobre o vazio, porque cada vez que ele falava da vaidade, muitas pessoas falavam vaidade que Salomão se referia, era a vaidade do vazio, do transitório, do que termina rápido. Quantas vezes ele falou sobre o vazio? Salomão era rico, Salomão era conquistador, era sábio, mas ele classificou tudo como vaidade, ou seja, ilusório, ou seja, transitório, ou seja, vazio. O homem sem Deus é vazio, por mais coisas que ele possa ter, por mais que ele possa ser representativo. O homem sem Deus é vazio. Falta algo dentro dele, falta algo dentro da alma, do coração dele, que não se pode preencher com coisas que o mundo pensa que pode preencher. Essa semana eu estive com um filósofo, e disse: filosofia também não pode preencher. Conversamos, não preenche. Dinheiro também não preenche o vazio que você tem dentro do seu coração. Religião também não preenche o vazio que você tem dentro da sua vida. Muitas pessoas dizem: eu vou para a vida profana, eu vou para o mundo, eu mando do meu nariz, vou viver uma vida, entre aspas, sexual abundante. Sexo também não preenche o vazio que você tem dentro de você. Mas então vou fumar maconha e vou ficar numa boa. Ah, mas a maconha não me deixa numa boa, ou me deixa numa boa, mas não preenche meu vazio. Então eu vou usar crack, eu vou usar cocaína. Nada disso pode preencher a sua vida. Pessoas que fazem o uso da pornografia: eu vou para a internet porque agora eu não preciso ir na banca, ninguém está me vendo. Também não preenche o vazio da sua vida. E a mocinha diz: eu vou me vestir do jeito que eu quero, e vou colocar aquela saia apertadinha, e vou sair toda parecendo que tenho algo criado em cativeiro. Também não preenche o seu vazio. O rapazinho vai dizer: eu vou me tornar jogador de futebol, eu vou me tornar jogador de basquete, eu vou viajar o mundo inteiro, mas também não haverá de preencher o seu vazio. Antidepressivos também não preenche o vazio da sua vida. O álcool também não preenche o vazio da sua vida. Ah, eu vou comprar um avião, um helicóptero. Não, o vazio vai estar lá. Ele sempre esteve e sempre vai estar lá. Você precisa desse vazio preenchido. Você precisa se colocar no caminho. Você precisa observar. Você precisa parar e, se necessário for, perguntar: qual é o caminho? Qual é o caminho para a felicidade? Qual é o caminho para a vida abundante? Qual é o caminho da paz, o caminho da vida eterna? Jeremias está dizendo a um povo obcecado por dinheiro. Jeremias está falando a um povo obcecado pela vida profana, mundana. Jeremias está falando a um povo que, mesmo Deus falando, esse povo respondia: nós não queremos. Mas ele está dizendo: se vocês não encontrarem o caminho, vocês não poderão encontrar descanso para as vossas almas. Mas se vocês encontrarem o caminho, andem nele, porque é a única maneira de encontrarem descanso para as vossas almas. A sua vida é curta, você sabia?
Pessoas morrem a cada momento. Dizem que 102 pessoas morrem a cada minuto. Eu acho que é muito mais, mas... E você tem só uma chance na vida para encontrar o caminho. Não tem como você retornar e dizer: dessa vez eu vou pegar o caminho certo. Você só tem uma chance para acertar o caminho. Tem gente que fala: ai, irmão Lorival, eu morri, fui no inferno, quer ouvir o meu testemunho? Eu não. Eu não quero ouvir o seu testemunho, não. Ai, irmão Lorival, morri, fui no céu, quer ouvir o que eu vi? Quer que eu fale o que eu vi lá? Também não quero. Eu também não quero ouvir, porque ninguém que morreu pode voltar, e é a Bíblia quem fala. O que a Bíblia fala do céu está aqui. O que Deus fala do céu está aqui. Essa conversa de que eu fui lá e voltei, coisa nenhuma. Nós temos de ouvir o que Deus está falando, nos colocar no caminho e andar no caminho, porque nós só temos uma oportunidade, e a oportunidade é a oportunidade única de uma vida que Deus nos dá. Quanto vazio. Um dia você abandonou os caminhos do Senhor e disse: eu vou encontrar felicidade lá fora, porque eu já não aguento mais pessoas querendo tomar conta da minha vida. Não, ninguém toma conta da sua vida, não. Você é quem toma conta da sua vida, e é você quem presta conta dela. Mas o irmão ficava falando comigo, porque o pastor falava comigo, porque ficavam me criticando. Deixa falar. A sua vida é você e Deus. Você saiu, foi lá fora pensando em encher-se de alguma coisa e só se encheu do vazio. Buscou felicidade onde não há felicidade, buscou paz onde não há paz, buscou vida onde não há vida, só há morte. Quanto mais a vida de uma pessoa está vazia, mais essa pessoa empreende uma busca. O Senhor Jesus está dizendo a você hoje, em outras palavras, quando eu disse a vocês que vou ficar num versículo que todo mundo conhece: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde, é a forma de preencher esse vazio. Vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, para a vossa alma. Tudo se resume no descanso que Deus é para você. Num dos salmos mais conhecidos da Bíblia, que é o 91, que diz a Bíblia que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa tranquilamente na sombra do Onipotente. E é isso que Deus quer que aconteça contigo. Deus não quer o seu olhar de preocupação, de medo, de receio quanto às coisas que virão. Não. Deus quer que você descanse nele. Para você descansar em Deus, você tem que se encher de Deus. Enquanto a sua vida for um vazio, você vai continuar buscando. E vai continuar buscando, se não for em Deus, no lugar errado. E você nunca vai encontrar. E nunca encontrando fora de Deus, você vai se decepcionar. Digam comigo: decepção. Mais alto: decepção. Decepção, meus irmãos, é uma palavra forte, porque ela gera ansiedades, ela gera medo, ela gera depressão. A decepção gera solidão. A decepção gera suicídio. Eu estava falando de suicídio, vou alto de novo ao suicídio. Quantas pessoas que nós conhecemos no decorrer da história que pareciam ser tão cheias, mas eram cheias, como eu já disse e repito, estou sendo repetitivo, mas quero que fique fixado, eram cheias do vazio. Pessoas que você nunca imaginava. De repente essas pessoas tiraram a própria vida. Por quê? Porque decepcionadas, eram ansiosas, eram medrosas, depressivas, solitárias e suicidas. E é tudo que o inimigo quer, mas é tudo que Deus não quer. Por essa razão o Senhor Jesus continua insistindo: você parou no caminho, então vinde, porque eu sou o caminho. Vinde, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ele está dizendo: você tem um vazio na sua vida, e o vazio é muito grande, mas o seu vazio é do meu tamanho, o seu vazio é do meu número. Deixa eu preencher o vazio da sua vida e tudo será diferente para você. Louvado seja Deus, aleluias. Há umas 2 ou 3 ocasiões eu estive aqui e preguei sobre o jovem rico, lá no ginásio de Campinas. E eu me lembro, meus irmãos, que na mensagem eu falei bem claro que o jovem rico sabia o que era o vazio, porque ele tinha tudo. Ele tinha dinheiro para longas jornadas, para a vida inteira. Ele cumpria 6 mandamentos em relação à família que Jesus lhe questionou, mas ele sabia o que era vazio.
sabia que fama não adiantava nada, dinheiro não adiantava nada, tanto que ele chegou na presença do Senhor Jesus e disse: apesar da sua riqueza, você é da prosperidade. Pastores que estão curando levianamente a ferida das ovelhas, presta atenção: dinheiro não leva ninguém para o céu. O céu não é comprado com dinheiro, foi comprado com o sangue de Jesus Cristo. É claro que Deus quer que você seja bem de vida, mas tudo tem uma ordem natural e bíblica. Esse jovem rico, cheio do dinheiro, cheio da bufunfa, chega diante de Jesus sabendo que tinha tudo, mas fala: Senhor, o que farei para herdar a vida eterna? Ele sabia que ele vivia um vazio, embora tivesse muitas possessões. O filho pródigo chegou ao pai um dia e disse: papai, me dá a minha herança, porque eu não aguento mais viver aqui em casa. Aqui o Senhor tem regras, aqui o Senhor tem normas, aqui o Senhor tem estatutos e doutrinas. Eu quero ir para fora, eu quero experimentar o mundo, me dá o meu dinheiro. E a Bíblia foi e disse que ele gastou todo o seu dinheiro lá fora, e lá, depois de gastar tudo, ele conheceu o vazio. Deixa Jesus encher a sua vida, deixa. Você sem Deus é pobre, é miserável e é duro. Você sem Deus, você não é nada. Quando a Bíblia fala da mulher samaritana, certamente a mulher samaritana não tinha só os cântaros vazios, ela tinha também o seu coração vazio de Deus. E assim, meus irmãos, como essa terra era sem forma e vazia, e Deus foi dando forma, Deus foi preenchendo até que veio a luz. A Bíblia fala que o povo que estava sentado na região do vale da sombra da morte viu brilhar uma luz, e é a mesma luz que está brilhando aqui, a luz de Jesus Cristo, pronta para iluminar a sua vida, para dar forma à sua existência, para preencher esse vazio que você já não suporta mais de ver na sua vida. Jesus traz a luz que você precisa, o Espírito Santo entra na sua vida, o vazio vai embora, e você passa a viver uma vida abundante, uma vida de esperança, uma vida sem medo, uma vida sem solidão, uma vida sem absolutamente nada que possa te trazer dano. Mas como é que isso pode acontecer? Dessa forma. Procura qual é o caminho é esse. Jesus Cristo é o caminho, não tem outro caminho. Nós vamos nos enchendo de tanta coisa que é só vazio. Mesmo Jesus, que é o caminho, mais uma vez eu repito, está dizendo: venha, venha a mim. É um convite para todas as pessoas, não é um convite só para o goiano, para o brasiliense, para o paulista, é um convite para todas as pessoas. Vinde a mim todos os que estáis cansados, todos. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é preto, se você é branco, se você é gordo, se você é magro, se você, enfim, não importa. Jesus está dizendo: eu sou o caminho, vinde, eu quero que você ande nesse caminho, vinde. É assim que você vai vencendo o vazio. É assim, buscando entender e fazendo você compreender, você que está cansado, você que está oprimido, você que é o caminhante de uma busca eterna, você não encontrará a não ser em Deus o que a sua alma tem buscado. A sua alma tem sede de Deus, a sua vida tem sede do Onipotente, e com a presença do Onipotente, da sua onipotente força na sua vida, não haverá barreira que você não possa derrubar e vencê-las em nome de Jesus Cristo. Tudo começa com o vinde, 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 vinde. Você já sabe que tem um caminho que você pode andar nele, e não é o caminho que o mundo oferece, não é o caminho das gentes, não é o caminho dos povos. Tem caminho que parece tão bonitinho, tão ajeitadinho, e a Bíblia fala, o próprio Salomão fala, que existem caminhos que ao homem parecem caminhos direitos, mas por fim são caminhos de morte. Olha, meus irmãos, quando a palavra de Deus fala que muitas pessoas não gostam dessa palavra, não ouvem essa palavra, e mesmo ouvindo dizem: não ouvirei, ou seja, não atenderei. Eu com espanto digo a vocês, que pelo menos 30% das congregações que nós pregamos, as pessoas não estão nem aí para a palavra de Deus. As pessoas não estão nem aí com aquilo que está sendo pregado. Alguns se julgam melhores do que esse, melhores do que aquele. Alguns se julgam estudados demais.
Alguns se julgam, eu diria, maiores ou maiorais, porque tem isso ou tem aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: ninguém é nada se não tem Deus na sua vida. Se você recusa-se a ouvir a palavra de Deus, vai ser você e Deus, mas a palavra não deixará de ser pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Você identificou o caminho, então venha. Essa distância entre você e Deus não é uma distância boa e não recomendável, também não é recomendável. Cansado e oprimido, vinde, eu tenho o alívio que vocês precisam. Quando nós vamos nos alimentando de coisas que não nos preenchem, quando nós vamos buscando coisas que nos enchem do vazio, nós vamos ficando congestionados e carregados de tantas coisas que não servem para absolutamente nada. Nada. E para que Jesus venha morar no nosso coração, nós temos que nos esvaziar dessas coisas que eu chamaria dessas porcarias. Temos que nos esvaziar das coisas que para nada servem. Temos que tirar, posso falar uma palavra pesada? Posso? Temos que arrancar as porcarias da nossa vida para que o Espírito de Deus venha habitar em nós. Temos que arrancar as coisas que para nada servem, que nada edificam. Vamos nos esvaziando de nós mesmos. O Senhor Jesus vem e entra na nossa vida, nos ensina o caminho da responsabilidade, dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Nos ensina a disciplina, que sou manso e humilde de coração. E o resultado é o mesmo resultado que Deus falava na boca do profeta Jeremias e fala na boca do próprio Cristo. E então vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Vocês vão encontrar descanso para as vossas vidas. Vão encontrar descanso, descanso que vocês precisam. A vida é curta, meus irmãos. Hebreus 9:27, a Bíblia é clara: o homem tem só uma chance. Enquanto você está vivo, aproveite a chance que você tem. Daqui 10 minutos você não sabe se estará respirando. Você não é senhor da sua vida. Você não sabe quase nada sobre a sua vida. Você sabe apenas as coisas que você mesmo faz, os registros das suas próprias ações. Mas você não sabe quando é que você vai ter que partir para a eternidade. Então ajeita a sua vida, essa sua vida cansada, essa sua vida peregrina, essa sua vida cansada de uma busca que não vai terminar se você não permitir Deus entrar e preencher o vazio da sua vida. O Senhor quer curar as suas feridas. O Senhor quer trazer a você a paz que você está buscando. Não é a paz dos sacerdotes que pregam a falsidade. Não é a paz que o mundo oferece. Não é a esperança que o mundo oferece. Mas é algo que você só pode entender quando você deixa Deus entrar na sua vida. Muito tempo atrás nós cantávamos um hino. Não sei se os irmãos se lembram. Era um hino que é mais ou menos assim: sem Deus nada somos nesse mundo, sem Deus nada podemos fazer, nem as folhas das árvores se movem, a não ser pelo seu poder. Sem Deus você não é nada. Sem a presença de Jesus Cristo na sua vida você não é nada. Sem a presença do Espírito Santo no seu coração você não é nada. Você precisa deixar Deus entrar em você para que você seja uma pessoa diferente, para que você seja não só um cidadão dessa terra, mas para que você seja também um inscrito para morar na glória de Deus como cidadão dos céus. É a única maneira de encontrar descanso. Jeremias falava, Jesus está falando: vinde, eu sou o caminho, ponde-vos no caminho, buscai, perguntai. Só assim vocês podem encontrar descanso para as vossas almas. Só assim vocês podem chegar nas vossas casas sentindo paz, sentindo alegria, sentindo segurança, sentindo que está tudo sob controle, está tudo na mão de Deus. Só assim vocês podem andar pelas ruas com a segurança que só os que têm Deus em suas vidas podem caminhar. Só assim, meus irmãos, na hora que vier a enfermidade, na hora que vier, eu diria até as situações, os irmãos sabem, eu passei situação complicada na minha vida.
Recentemente eu testemunhava a alguns irmãos sobre aquela questão que eu tive há 20 anos atrás, quando bandidos entraram na minha casa, me sequestraram, me levaram querendo o dinheiro da igreja. Eu não conhecia nem o tesoureiro, não tinha nada, eu ia morrer, porque eu não tinha como dar o dinheiro da igreja para aquelas pessoas. Me levaram para um pântano, bateram bastante em mim, e eu disse: meus irmãos, a verdade é a seguinte: depois que você leva uns 4, 5 tapas, uns chutes aí, não dói mais nada. Ou Deus me anestesiou, porque eu já não sentia mais nada. Era ponto na cabeça, aqui no olho, nariz quebrado, e eu já não sentia dor nenhuma. E os marginais chegaram a 2 passos, meus irmãos, me deram 4 tiros. Nenhum tiro me acertou. E me perguntaram: pastor, você não teve medo? Eu disse: eu não senti medo nenhum. Eu senti uma paz tão grande. Para dizer a verdade, eu não vi a hora de terminar tudo aquilo, porque eu me sentia tão tranquilo, tão... No momento do infortúnio você precisa de Deus. No momento da desgraça você precisa de Deus. No momento que a morte vier fungar no seu cangote, o vento gélido da morte, você precisa da segurança que você é de Deus, que Deus está contigo e você estará com ela. Aleluias! Por isso, meus irmãos, vinde, você que está distante de Deus, volta para Deus agora. Irmãos pastores, pregadores da palavra de Deus, vamos levar a mensagem de Deus dessa forma. Nada de ficar com esse mambo-jambo, esse negócio que vem que eu vou te dar folhinha, vou te dar tijolinho. Tem um pessoal vendendo um tijolinho desse tamanhozinho aqui, meus irmãos, para fazer um tijolo. Esse tijolinho é tão caro, custa R$500 cada um, que para fazer uma parede vai mais 2 milhões. Para que tijolinho? Você não precisa de tijolinho, você não precisa de folhinha, você não precisa de chavinha, você só precisa da presença de Deus na sua vida. Pastores, pregue a verdade, pregue a palavra de Deus, pregue o que Deus quer que vocês preguem, e as vidas haverão de se converter, sabendo que há honestidade e a palavra de verdade naquilo que vocês estão pregando. Quer descanso para sua alma? Quer descanso para sua alma? Vinde a mim todos vós que estáis cansados, ponde-vos nos caminhos e vede, parai, observai. Se preciso for, perguntai pelas veredas, pelas sendas antigas, vejais qual é o caminho e andai nele, e assim encontrareis descanso para as vossas almas. Chega dessa vida cansada, não só de sofrimento, cansada da mentira, cansada dessas coisas que o mundo tem colocado atualmente, eu diria aí nas pautas do dia. Viva uma vida de esperança, deixa Jesus entrar na sua vida. É a única forma de você encontrar descanso para a sua alma. No mais tudo é vazio. No mais tudo é vazio. Até o que parece estar enchendo, está enchendo você do vazio. O único que pode encher você é Deus. E a sua busca estará então terminada, e a sua esperança estará ativada para sempre. Em nome de Jesus Cristo.